Aí ele vai entrar em listas, tuplas e tipos de dados. Seria outra semana que ele vai falando também. Essa matéria, eu percebi que ela não tem tanto conteúdo, tanto que a gente está até passando aqui, tá de boa. Eu acho que dá para revisar ela rápido, né? O maior problema é o que eu falo, são os detalhezinhos que podem pegar. Então, vamos chegar no final aqui e a gente discute. Então, essas listas duplas e tipos de dados, né? Significa que as listas, né, uma sequência de objetos que pode ser strings, números, etc. Então você pode colocar entre colchetes, caiu uma questão dessa para mim, que ele colocou parênteses aqui, não existe, parênteses e colchetes, uma das últimas avaliativas aí, que na parte de tinha matrizes, né? Não, você não pode empregar, tem que ser o colchetes. Tinha uma questão dessa. E aí isso aqui ele colocou três, tá vendo? ABC, EFG, H e J, né? Colocou 3 sequências de caracteres, né? E fez uma lista dentro desse teste, né? A diferença entre listas e strings, né? As strings não mudam. E as listas, elas são mutáveis. Você consegue alterar aqui dentro um caractere, né? As strings você não consegue ficar mexendo. As tuplas são iguais às listas, porém imutáveis, elas não mudam, né? Então, a lista é com colchetes e as tuplas com parênteses. Essa é a diferença, né? E os métodos que a gente pode usar é esse count, o index, né, que vai retornar onde que está a lista que você está procurando, o insert, que você pode colocar, o remove para apagar, o pop eu não lembro o que é, ele colocou lá, temos que ver, sort, que é para você colocar em ordem, né, e reverse, para colocar em ordem reversa. Pop preciso ver também o que é, não, agora pegou aqui, para lembrar. Aí a gente tem os tipos de dados que ele falou, né? O int, que é o valor inteiro, float, que a gente coloca com decimais, o string, que são letras, né? Por isso que eu até falei lá para a Thaís que o jeito seria colocar uma string naquele programa dela, que você poderia colocar com várias vírgulas, né? E o list, 1,1, 2, 3, 5, 8, que isso aqui seria uma lista, né? E a lista você pode mesclar os tipos de dados que você quiser. O dado, ele vai para a memória, que é convertido em objetos, e o objeto possui um tipo de valor. Para você descobrir o tipo de valor, você usa essa type, né? Ele vai, o type e você colocando dentro do type aqui o que você quer saber, né? Ele te retorna se é valor inteiro, se é valor decimal, assim, né? Quebrado, se é string, se é uma lista, né? Ele consegue fazer. Aí ele fala de conversão também, pode ser implícita, né? Expressão com diferentes tipos, o Python faz a conversão, ela é implícita, né? E a explícita é como a gente força, que é o caso que eu falei, até estava falando lá para a Thaís, lá no grupo, que ela colocou lá, você colocaria para string, né? Por exemplo, digite uma matriz, aí ele coloca 1,2, 3, 4. Só que, como tem vírgula no meio, ele não vai entender como um tipo inteiro. Ele vai entender como uma string. Aí eu teria que pegar e separar, né, essa string, separar os valores inteiros de dentro dela para eu montar minha matriz. Porque senão o programa não funciona. Mais ou menos isso que deveria ser feito ali no caso dela. Até estou olhando aqui e já estou achando algumas soluções. Então seria uma conversão explícita, né? A implícita é quando o próprio Python faz, que ele deu os exemplos lá, tipo, você consegue somar um float com um inteiro, né? Então, sei lá, 5.0 mais 3, ele vai te retornar 8.0 e vai retornar em float, né? Dentro do Python a gente tem uma biblioteca padrão, que ele falou que tem mais de 200 módulos, né? E a gente também tem módulos S, que é o tal módulo match aqui, que ele falou da matemática,
que a gente tem que chamar ele para o import match e colocar sempre, né, chamar a função junto com o módulo. Então você tem que pôr um match na frente, ponto SQTR, que seria a raiz quadrada do número 4. Né? Então tem diversos módulos que a gente pode explorar aí, que eu também não explorei ainda. Não tive... a gente está com bastante matéria, né? E assim, essa seria legal a gente explorar isso para ir, né? Vamos ver o que vai acontecer na segunda parte aí do curso que ele vai falar, né? E o Fractions, que são de frações. Ele apresentou só esses dois módulos aqui nesse primeiro momento para a gente, né? De matemática e de frações, que seria para somar, subtrair, multiplicar frações aqui nesse segundo módulo. O programa em Python ele tem que ter um sequenciamento, né? Tem que ter todo o programa, eu acho que tem que ter uma sequência, né? Estrutura de condição e estrutura de repetição. A gente sempre usa isso, né? Isso aqui, na verdade, é o que a gente usa na programação, né? Tem que ter uma sequência. Não dá para fazer tudo bagunçado. Até dá, mas aí dá erro. Né? E é um conjunto de instruções executadas em ordem, né? Executa sempre, vai executando de acordo com a linha que você vai pôr no ar.